Hebreus capítulo 13, verso de número 4, está escrito assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. E nesse momento Paulo está trazendo aqui uma advertência, e está falando, amados, que deve ser venerado, deve ser digno de honra, deve ser digno de elogio o matrimônio, a união de um homem e de uma mulher, e o leito sem mácula, o leito sem adultério, o leito sem prostituição. Sem mácula quer dizer limpo, livre de sujeira. Quando ele diz que o leito sem mácula é digno de elogio, quer dizer que o leito onde não há adultério é um leito digno de elogios, digno de se tornar um exemplo, digno de se tornar um modelo a ser imitado. Então é isso que ele está falando. Então você vê que Deus está dando aqui uma ênfase, está dando aqui elogios ao casal que preza um pelo outro, o cônjuge que preza, que zela, que é fiel para com o seu cônjuge. Mas ele diz que, porém, aos que se entregam, se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Jesus, ele é muito claro. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o adultério, irmão, ele era tão repudiado aos olhos de Deus, que havia uma lei dada por Moisés: se uma mulher fosse pega em adultério, traindo seu marido, e vice-versa, o marido traindo a sua esposa, eles deveriam ser apedrejados. Porque a pessoa que comete o ato do adultério, ele traiu a confiança, ele humilhou o seu cônjuge. A pessoa que comete o ato do adultério, ele traz para si uma má fama. Se ele for um cristão, uma pessoa da igreja, ele blasfema, ele profana o evangelho, ele traz motivo para escândalo. Então é algo realmente repudiado diante de Deus, é algo detestado diante do Senhor, o adultério. E ele diz que quem comete isso vai ser julgado. É um pecado grave, que vai ser digno de condenação os que cometem tais pecados, como está em Gálatas capítulo 5. E quem comete tal pecado será sujeito a ser condenado, a ser jogado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Nós temos também, ainda sobre o adultério, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, volta um pouco, 1 Coríntios 6, no versículo 15 ao versículo de número 18, quando a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma prostituta? Não por certo. Quando ele diz membros de uma prostituta, membros de uma meretriz, outra tradução possível poderia: eu pegaria os membros do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, e transformaria ele em membros de prostituição, em membros da prática da prostituição. Ele diz: não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com ele. Fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, ele deixa isso aqui para nós, dizendo claramente: qualquer pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que comete o ato do adultério, da prostituição, esse está pecando contra o seu próprio corpo, que ele deixa muito claro que é templo do Espírito Santo, e que nós não podemos de modo algum, amados, tomar o templo do Espírito Santo, que somos nós, e dá-lo, emprestá-lo ou servi-lo à prática do adultério ou da prostituição. Ainda em Provérbios também, capítulo de número 6, lá após o livro de Salmo, Provérbios 6, Provérbios capítulo 6,
versículo de número 32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que faz tal coisa. Amém. Então ele diz que o que comete adultério com uma mulher, ou a mulher que comete adultério com o homem, esse tem falta de entendimento, é como um louco, e ele traz ruína para a sua própria vida, para si mesmo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui de passagem que de fato há muitos ensinamentos condenando a prática do adultério. Você vê Jesus, ele chega a dizer em Mateus capítulo 5 o quê? Que se um homem atentar para uma mulher, cobiçar e desejar ela no seu coração, já cometeu adultério com ela. E obviamente que isso também serve para as mulheres, que se a mulher atentar no homem, para um homem no seu coração e desejá-lo, já cometeu adultério com ele. Então nós estamos vendo aqui que quem comete adultério está passivo de ser condenado, está passivo de ser jogado no inferno, no abismo. Então nós temos que ter cautela com isso, porque eu vi, irmãos, dando uma pesquisada, uma revista famosa aqui do Brasil, ela fez uma pesquisa sobre as causas, o que leva uma pessoa a trair o seu cônjuge, a adulterar, a trair sua esposa, a trair o marido. 60% dos homens que traem e 47% das mulheres que traem. O que eles disseram para a entrevista foi o seguinte: os homens que muitas vezes estão insatisfeitos sexualmente com suas esposas, e isso leva eles a traí-la. Por isso eu me lembro do que Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios, ele fala do casamento, que a mulher, o corpo dela não pertence mais a ela, e o homem, o seu corpo não pertence mais a ele, na questão sexual. Que sempre que a mulher quiser fazer sexo, o marido tem que oferecer para ela, tem que estar pronto para atender. E sempre que o marido quiser fazer sexo, a mulher tem que oferecer para ele e tem que estar pronto para atender. Porque uma das causas comprovadas, Paulo advertiu sobre isso, e comprovado estatisticamente é que uma das causas do adultério é a insatisfação sexual. Quando a mulher não atende os desejos do seu marido, ou quando o marido não atende o desejo da sua mulher. Então essa é uma das principais causas que tem levado ao adultério. Adultério também é uma das principais causas, irmãos, olhando ainda essa entrevista, essa entrevista que essa revista fez, uma revista muito famosa. Eles dizem também que as mulheres traem porque não se sentem amadas pelos seus maridos, não se sentem desejadas pelos seus maridos e não têm a devida atenção ou carinho que ela gostaria de ter. E às vezes também por querer também, olha que coisa maligna, por querer ter um parceiro sexual, provar de um outro parceiro sexual. Isso tanto do lado do homem como a mulher. O homem também muitas vezes comete o adultério por oportunidade, por ocasião. Alguns homens disseram que se surgir uma oportunidade, surgir uma ocasião, eles cometem o adultério. Então nós vemos aí, irmão, que há vários motivos, e eles estão relacionados à insatisfação sexual, o relacionamento íntimo do casal, na questão sexual, e também a insatisfação conjugal, tá? Aquele casal que vive brigando, que vive em guerra um com o outro, o marido que não dá a devido carinho, a devida atenção à sua esposa, a mulher que não dá ao marido o devido carinho, a devida atenção, o casal a mulher que não se desperta a satisfazer o seu marido sexualmente, e o marido que não se desperta em satisfazer a sua esposa sexualmente. Paulo falou sobre isso. E interessante o que Paulo diz é que no ato sexual, o homem não tem que estar preocupado em sentir prazer, ele tem que estar preocupado em dar prazer para a sua esposa. Do mesmo jeito ele diz à mulher, ela não tem que estar preocupada em sentir prazer, ela tem que estar preocupada em oferecer prazer para o seu marido. Logo, quando a mulher se preocupa em oferecer prazer para o seu marido, e o homem se preocupa em oferecer prazer para a sua esposa, obviamente que ambos terão prazer. Mas é necessário isso, amado, porque nós estamos falando aqui, irmão, de algo que antigamente estava só no meio secular, no mundo, o adultério. E isso hoje, irmão, entrou dentro da igreja de uma forma louca. Hoje é comum descobrir-se casos de adultério dentro da igreja.
É comum descobrir, opa, o fulano estava traindo a mulher dentro da igreja, com a irmãzinha da igreja. Opa, o irmão do louvor estava lá traindo a esposa dele com a irmãzinha da igreja. Opa, o pastor arrumou uma namorada. Então é comum, é normal, a gente está vendo isso, irmão, com tristeza. Outra coisa também que o diabo fez para mudar, foi o seguinte, que antigamente se chamava de adultério. E isso trazia um tom de acusação, de culpa. Então o diabo deu o jeito dele e mudou a palavra para não chamar mais de adultério, chama de quê? De caso, né? Fulano está adulterando, não, ele diz, o fulano está tendo um caso. E quando fala adultério, traz um sentimento de culpa, eita, eu sou culpado. Quando fala ter um caso, isso faz o quê? Isso envolve algo em mistério, isso torna algo atrativo, né? Algo assim, aventureiro. Então o diabo até isso aí já trabalhou para mudar, até o nome. Que adultério, tem pessoas, por exemplo, que chamar de adultério não, você está dizendo que o cara é um culpado, né, um prostituto. Chamar que o cara tem um caso, o cara se sente até aliviado com isso, do peso. Então, irmão, ou de adultério ou de caso, isso é prostituição, é pecado, e isso é abominável aos olhos do Senhor, e é passivo de condenação a pessoa que comete isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque de repente você diz, pastor, mas homem de Deus, mulher de Deus não adultera. Adultera sim. Se não vigiar, adultera, cai, escorrega. Muitas pessoas na caminhada, muitas pessoas que eram pessoas de Deus, que usavam o púlpito para pregar, era uma bênção de Deus, que ministravam louvores, que evangelizavam, que serviam a Deus de coração, caíram em adultério, escorregaram, traíram suas esposas ou traíram seus maridos. Isso, meu irmão, é algo difícil de lidar, é algo muito doloroso de lidar, porque um marido traído ou uma mulher traída, Deus chega a falar, o Salomão aliás chega a dizer, que ninguém pode conter a fúria, a ira do marido traído. O homem que segue uma mulher para o adultério é como um boi que está indo para o matadouro sem saber que está indo, porque ninguém consegue conter a fúria, o ódio, a ira de um homem que foi traído. Então realmente é um ato muito vergonhoso, é um ato que nós, irmão, todos nós devemos evitar, devemos lutar contra isso todos os dias, amém? Porque o diabo sabe o momento certo de agir, o diabo sabe da sua insatisfação dentro de casa, o diabo sabe da sua insatisfação sexual, o diabo sabe de muita coisa que ele observa dentro da sua casa, você com seu cônjuge, então ele vai preparar alguma coisa lá, certo? Para poder derrubar você nesse quesito adultério. E o diabo sabe que se você cair em adultério, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, primeiro, o nome de Jesus vai ser envergonhado, o evangelho vai ser blasfemado, depois você vai perder, macular o teu ministério, quando você for pregar ou fazer a obra, as pessoas não darão mais crédito a você, enfim, isso, meu irmão, você vai afundar, a verdade é essa, você, se cometer adultério, você vai mergulhar num poço, num charco de lodo, que vai ser muito difícil você se erguer novamente. Então, irmãos, nós precisamos ver esta noite algumas coisas que nós reservamos aqui dentro das Escrituras, lá em 2 Samuel capítulo 11, que nós vamos agora dedicar mais um pouco de tempo. 2 Samuel capítulo de número 11, nós vamos ver aqui um homem de Deus que acabou adulterando, e nós vamos ver aqui algumas coisas que nós temos que prevenir, que nós temos que ter cautela, temos que ter cuidado, tá? 2 Samuel capítulo 11. Todos encontraram? No verso 1: E aconteceu que no tempo decorrido de um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã?
e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando a ele, se deitou com ela. E já se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Amém, amados? Só até aí. Queridos, vamos observar algumas coisas que nós precisamos aprender sobre essa questão, para nós prevenirmos, para nós termos mais cautela, para que isso não venha acontecer conosco, amém? Porque isso pode acontecer com você. Aconteceu com quem nós estamos vendo aqui? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha o Espírito Santo. Davi era um jovem, um garoto, quando foi ungido para ser rei de Israel. Ele passou 20 anos esperando esse momento, era simples, era uma pessoa simples. Ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte, ele passou 10 anos fugindo para não morrer. Davi teve uma vida muito difícil, porém fiel a Deus, até chegar ao trono. E claro, quando sentou-se no trono, continuou sendo fiel ao Senhor. E Deus sempre lhe dava vitória nas suas batalhas, Deus sempre estava com ele. E Davi conhecia perfeitamente a lei do Senhor, porque havia um decreto dado por Moisés, que pelo menos uma vez por ano, o rei tinha que reunir toda a nação e ler todos os preceitos da lei, para relembrar, para as pessoas não esquecerem, todo ano está se lembrando. Além dos estudos que eles tinham semanalmente, certo? No templo e nas suas casas. Então Davi era um homem que conhecia Deus, que conhecia a vontade de Deus, que conhecia os planos e os propósitos de Deus. E Davi, agora diz o texto, que chegou o período do ano em que os reis saem para a guerra, em que os reis saem para enfrentar seus inimigos, à procura de tomar uma terra, à procura de se apossar dos bens de outro rei. E ali Davi resolveu não ir. Davi talvez tivesse algumas coisas, sobrecarregado do serviço como rei, sobrecarregado de situações de trabalho, de julgamentos, porque ele também julgava causa entre pessoas. E talvez por estar muito sobrecarregado, Davi envia suas tropas com o general Joabe, e eles vão para o campo de guerra, para o campo de batalha. E ali Davi, no inteirinho ali de um dia, está ali repousando no seu quarto. Algum momento da tarde, Davi se levanta e vai passear no seu palácio. E quando Davi está passeando no seu palácio, lá do terraço, da parte superior, ele olha para uma casa. E quando ele olha para aquela casa, ele vê uma mulher se lavando. E quando ele olha e vê aquela mulher tomando banho, ele fica maravilhado com a beleza daquela mulher. E logo ele manda perguntar: quem é aquela mulher que está ali tomando banho? E alguém disse: é a mulher de Urias o heteu, que é teu servo, que é também do exército, que está também na batalha. E Davi disse: pois mande buscá-la. E quando chegou o mensageiro à casa de Batseba e chamou o rei: está te chamando, Batseba, vai. E quando Batseba chega lá, que entra, o rei está em algum lugar da casa, sozinho, ela entra. E ali quando ela chega, o rei imediatamente fala algumas palavras para ela e vai e se deita com ela. Amados, algumas coisas que nós precisamos observar nesse texto, para que nós possamos ver aqui onde essas pessoas falharam, onde essas pessoas erraram, para que acontecesse tal tragédia, ao ponto de Davi ter deitado com uma mulher casada ter aceitado, ter cedido, e depois Davi ter mandado matar o esposo dessa mulher. Nós vimos aqui, por exemplo, aonde estava Urias o heteu. Urias o heteu estava no campo de batalha, estava trabalhando. Amados, aquele homem estava tão entregue, tão dedicado ao seu trabalho, que ele esquecia de dar à sua esposa o devido valor, a devida atenção, o devido carinho que ela deveria receber, para se sentir uma mulher amada, uma mulher desejada, uma mulher que tem a atenção do marido. Urias o heteu não estava dando isso para sua esposa. Você vai ver que ele estava já alguns meses no campo de batalha, e quando Davi manda chamar ele, ele sequer quer ir na sua casa para dar atenção à sua esposa. Então isso mostra o que, irmão? Apesar da gente ver ali a fidelidade que Urias tinha a Deus, a fidelidade, o temor que Urias tinha ao Senhor, mas a gente vê que Urias era descuidado com seu casamento. Urias era muito dedicado ao trabalho, aos treinos,
ao campo de guerra, ao seu trabalho, ao seu emprego, e havia esquecido da sua esposa. Isso, meu irmão, pode ser uma das causas que venha acontecer o adultério dentro do lar de algum homem de Deus, de alguma mulher de Deus. O quê? Um marido muito dedicado ao trabalho, muito dedicado aos negócios, muito dedicado ao empreendimento, que acaba esquecendo de dar à sua esposa a devida atenção, o devido carinho. O camarada, quando não está trabalhando, está em casa pensando em negócios ou traçando projetos. Ele não dá atenção à esposa, ele vê a vida dele, dia e noite, pensando no trabalho, em negócios e em lucros e em ganhar dinheiro. Então isso é um perigo, meu irmão. Para você que tem negócios, que tem empresas, para você que trabalha, que tem o seu emprego, isso é um perigo. Você tem que trabalhar? Tem. Pode ter o seu negócio? Pode. Tem que se dedicar? Sim, claro. Mas você não pode esquecer que você tem uma esposa e que você precisa dar a ela a atenção que ela merece, o carinho que ela merece. Não custa nada, você está trabalhando, você está empreendendo nos seus negócios e está em casa e dá atenção à sua esposa. Não custa nada você fazer isso. Mas o problema de muitos homens hoje é esse, por isso muitos casais, muitas mulheres estão traindo seus maridos por isso. Porque o marido só pensa em trabalho, viaja para um canto, para outro, passa semana, passa 15 dias, passa mês e não está nem aí para a esposa. Não está nem aí, se dedica tanto, colocou o coração tanto no que ele está fazendo, que ele esqueceu de amar, de cuidar e de zelar pelo seu casamento. Então isso é um perigo, amém, pessoal? Então o Urias era aquele cara desleixado, aquele cara que tinha uma mulher bonita. Você viu que Davi disse? O que é que o texto diz? Que a mulher era bonita, não diz aqui? Uma mulher formosa. O cara tinha uma mulher bonita em casa, uma mulher formosa em casa, e não dava a mínima atenção para ela. Não dava a beleza da nossa esposa, e de repente vem outro e elogia. Pode ter certeza disso. Às vezes o camarada acaba olhando para a mulher de todo mundo e achando a mulher de todo mundo bonita. Ele acaba esquecendo também que tem uma esposa do lado dele e que a mulher dele também é bonita. Então isso também, irmão, é um perigo, e isso pode colocar a semente do adultério dentro do seu casamento. Você entendeu isso? Então tenha cuidado. Se nós, os homens, estamos caminhando realmente de uma forma errada para com nossas esposas, se é preciso mudar, então muda. Não custa nada e vai ser melhor para nós. Ou vocês acham que só os homens quem traem? As mulheres traem tanto quanto os homens, meu amado. As mulheres traem tanto quanto os homens. Então o que é que nós vemos aqui? Um homem que era desleixado, descuidado com o seu casamento. E às vezes a gente recebe queixa sobre isso. De mulheres dizendo: pastor, meu marido não me ama, meu marido não me dá atenção, meu marido não tem zelo por mim, meu marido eu não me sinto meu marido ser atraído por mim, ter desejo por mim, eu não sinto meu marido me dar atenção. Enfim, tem mulheres que estão insatisfeitas, tem mulheres que estão infelizes, e o camarada nem percebe isso. O cara é tão bruto, tão grosso, tão ignorante, tão displicente, tão boca aberta, que ele não percebe que a mulher dele está insatisfeita do lado dele. E ele não percebe que ele está correndo o risco de perder a sua esposa, ou da sua esposa acabar cometendo um adultério contra ele. Não pode só confiar porque nós somos crentes, não vai acontecer lá em casa. Pode acontecer sim, meu irmão. Pode acontecer sim. Outra coisa que nós vemos aqui, certo? É a questão aqui de Betseba. Betseba, ela estava tão insatisfeita, mas tão insatisfeita, sexualmente, maritalmente, ela estava muito insatisfeita. E aquela mulher, ela foi tomar banho no quintal. Qualquer mulher que vai tomar banho no quintal, vendo que tem casas altas ao redor de sua casa, o que é que essa mulher está demonstrando? Que ela está carente, que ela está se oferecendo. Ela é uma mulher carente e oferecida. Quando Davi olha, porque irmão, pelo amor de Deus, se tu mora numa casa baixa, o teu quintal, tu olha que tem casas altas em tua volta, tu vai tomar banho lá no quintal nu? Tu vai lá para o quintal ficar lá tomando banho, sabendo que alguém lá em cima pode estar te olhando e te vendo?
Essa mulher fez isso, irmão, porque ela estava insatisfeita. Ela estava insatisfeita e ela estava ali de uma certa forma se oferecendo, querendo se apresentar, querendo aparecer. Uma certa pessoa chegou para mim outro dia e disse para mim: pastor, eu moro numa casa, em frente à minha casa tem uma mulher que mora lá. E às vezes eu saio aqui para o pátio da minha casa e essa mulher, ela está com peça íntima, varrendo a casa dela. E quando ela percebe que tem alguém olhando, uma senhora casada, quando ela percebe que tem alguém olhando, aí é que ela se amostra mais. Então o que é isso? O que é isso? É uma mulher que está insatisfeita sexualmente, maritalmente, e está se oferecendo para outros homens. Algumas acham que só o fato dela se apresentar ali de peça íntima e o homem olhar e desejar, para algumas ali já foi alguma coisa, porque já que ela não tem um marido que olha, um marido que deseja, um marido que aprecia, ela quer pelo menos que alguém olhe, deseje e aprecie, mesmo que ela não cometa o ato, mas ali ela já se sente de uma certa forma satisfeita. Todavia ela está oferecendo. E assim, minhas irmãs, é preciso ter muito cuidado com isso, porque aqui foi onde esteve aqui o erro de Batseba. Ela poderia ter chamado o seu marido e conversado com ele. Ela poderia ter dito: Urias, meu filho, vamos conversar, você está trabalhando muito. Tudo bem, você pode trabalhar, é bom o seu trabalho, você está trazendo pão para dentro de casa, eu concordo que você trabalhe, quero que você trabalhe, é uma bênção o seu trabalho, mas você está esquecendo de mim. Meu filho, eu boto uma roupa, eu boto uma lingerie, eu boto um perfume, você chega, não me enxerga, você não me percebe. Já faz tempo que você não me dá um cheiro, não me dá um beijo, que você não me abraça, que você não me apalpa. Eu não me sinto desejada por você, não me sinto amada, não sinto que você tem atração por mim. Ela poderia ter tido uma conversa com seu marido, que é isso que eu aconselho você fazer com a sua esposa e com o seu marido, amém? Mas não, ela foi se oferecer. E sabe o que eu imagino, irmão Evaldo? Que aquela mulher estava lá tomando banho e ela olhou e viu Davi lá em cima. E quando ela olhou e viu Davi, antes de Davi ser consagrado a pastor, a rei, o texto diz que Davi era um jovem de bela aparência, um homem de boa aparência. Então quando ela olha e vê Davi lá em cima do palácio, e aquela mulher está se banhando e vê Davi, e Davi olha para ela, eu imagino que eles trocaram olhares. Eu imagino que eles ficaram flertando um com o outro. Eu imagino que eles ficaram ali flertando, olhando. E ela percebeu que Davi estava vendo ela. Ela percebeu que Davi estava olhando para ela. E eles acabaram flertando e olhando. Então, minha irmã, preste bem atenção. Você tem que ter cuidado do seguinte, minha irmã. Mesmo que você esteja insatisfeita sexualmente, mesmo que você não se sinta amada, desejada, ou que o seu marido tenha atração por você, em nome de Jesus, você é uma mulher de Deus. Não seja oferecida. Não mostre a sua sensualidade. Amém? Porque mulher que anda mostrando a sensualidade, ela está se oferecendo, se exibindo e querendo atrair as atenções para si. Amém, pessoal? Bem, a mulher que anda mostrando sua sensualidade, ela anda dizendo o quê? Que está insatisfeita sexualmente, que está insatisfeita maritalmente e que ela está querendo atrair a atenção dos outros homens. E vira e mexe a mulher que anda sensual, quando o marido dá um descuido, ela acaba flertando com outro homem. Ela percebe que os homens estão olhando, ela sabe que ela não é doida. E ela sabe que os homens estão olhando para ela, desejando, e ela acaba em alguns momentos ali flertando aquele olhar ali, né? Tal, aquele olhar assim com desejo, né? Então acaba flertando. Então logo você vê ali, é uma mulher que está se oferecendo, e é uma mulher que demonstra estar insatisfeita, e que anda flertando com outros homens. E mulher casada não é para estar fazendo isso. Amém, minhas amadas irmãs? Amém. Então você não pode, irmãs, em nome de Jesus, tá? Se você está tomando banho no quintal da sua casa, então vai tomar banho no banheiro, tá? Se você está andando de toalha, abrindo porta de toalha para receber pizza,
para atender, entregador de bujão de gás, sei lá o que for. Bota uma roupa, minha irmã. Seja uma mulher séria. Não se ofereça para ninguém. Não demonstre que você está carente sexualmente. Não demonstre que você está carente, está insatisfeita maritalmente. Não demonstre isso, porque o diabo vai trabalhar para fazer uma desgraça na tua vida. Tenha cuidado. Betseba estava tomando banho. Não é necessariamente preciso você estar tomando banho nua no quintal da sua casa. Mas só o fato de você sair com um shortinho em suas pernas de fora, ou com uma sainha curtinha, ou com uma roupa decotada com o seu seio de fora, você já está se exibindo e se oferecendo. Então você tem que ter cuidado com isso. Amém, pessoal? Aí Davi trocou olhares com Betseba ali bonitona, o corpão ali tomando banho. Rapaz, que avião, que mulher bonita. Que essa mulher, manda chamar ela aqui. Quando chega lá, escute isso aqui. Quando os mensageiros de Davi batem lá, opa, quem é? Mensageiro de Davi, o rei. Opa, pois não, Betseba, é porque o Davi, o rei, mandou lhe chamar lá no palácio. Eu não sei o que ele quer com a senhora. Ele mandou lhe chamar. Espera aí. Betseba pegou e foi. Irmão, Betseba estava com o coração cheio de malícia. Betseba pensou, eu estava tomando banho, Davi me olhou, nós trocamos olhares, nós flertamos um com o outro, meu marido não está em casa, ele está me chamando, ele quer alguma coisa. Minha irmã, pelo amor de Deus, se tu acabou de flertar com um homem, tu viu o cara estava te curiando, estava procurando ali te olhar, e o cara está sozinho em casa, tu está sozinho sem o teu marido, ele viajou, tu vai receber esse camarada na tua casa? É lógico que não, minha irmã. É claro que não. Betseba era para ter mandado dizer, olha, diga lá para o rei que eu não vou porque o meu marido não está em casa, eu só vou na companhia dele. Se ela fosse uma mulher mais séria, ela tinha feito isso, amém? Tinha feito isso. Mas não, como ela estava oferecida mesmo e carente, ela foi logo. Ela não contou, talvez tomou logo um banho, botou logo perfume, né? Talvez ficou lá toda cheirosa e foi lá para o Davi. Já foi lá, pô, eu vou logo toda cheirosa, porque talvez o negócio vai acontecer mesmo, já vou pronta. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, tenha cuidado em nome de Jesus. Se você está sozinha em casa, não vá na casa do irmão que mandou lhe chamar, e nem receba o irmão na sua casa, porque o adultério pode acontecer ali naquele momento. É preciso haver vigilância, meus amados. É preciso haver cuidado, é preciso haver cautela. Tem que ter cuidado. Tem que ter cautela. Você não tem que estar, sempre eu digo, irmão, se você chegar na casa de uma irmã e o marido dela não está em casa, pelo amor de Deus, não entra não. Fica na porta lá, e espera o marido dela chegar, ou vai lá para outro canto, ou sai e volta noutra hora, mas não entra. Não entra, por quê? Você vai estar se livrando de um adultério, tá? E também, você vai estar evitando também as más, o escândalo. Vai estar evitando o escândalo. Nós temos que evitar a aparência do mal. A aparência do mal. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. E não houve esse cuidado aqui da parte de Betseba. Não houve esse cuidado. E ela de pronto se entregou a Davi. Não era para ela ter ido. Ela para ela ter dito que o marido dela não estava em casa. Ela para ela ter dito que ia noutra hora quando o marido dela chegasse. Ela para ela ter dito alguma coisa e não ter ido. Mas ela foi porque já havia uma segunda intenção no coração dela. Eu não conheço o coração de ninguém, mas Deus conhece. Deus sabe a necessidade dessa palavra. Porque infelizmente, amado, nesses dias, muitos casais estão vivendo em crise, porque não estão sabendo conviver a vida a dois. O marido não está sabendo conquistar a sua esposa, ganhar a sua esposa, zelar pela sua esposa. A mulher não está sabendo conquistar o seu marido, amar o seu marido, zelar o seu marido. Temos visto casais em conflitos constantes, em confrontos constantes. Há um demônio operando nesses últimos anos, que é o demônio da lascívia, um demônio da imoralidade sexual. O sexo parece que virou um deus atualmente. Todo mundo está doido para fazer sexo, está toda mulher se oferecendo o seu corpo para atrair sexualmente os homens, está todo homem aí toda hora doido para ver mulher, para poder tentar sair com elas, enfim. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. E todos nós aqui somos seres humanos,
carnais ainda, porém tendo o Espírito Santo, mas ainda carnais, que ainda tem a sua carnalidade. E Paulo fala dessa luta contra o Espírito, da carne contra o Espírito. Paulo fala disso em Gálatas, que há uma constante luta da carne contra o Espírito. Então, se nós sabemos que há essa constante luta da carne contra o Espírito, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que vigiar. Davi, meu irmão, ele era um homem, ele tinha várias mulheres. Além dele ter várias mulheres, ele tinha também várias concubinas, porque a lei dizia que o rei tinha que ter uma prole muito grande, ele tinha que ter muitos filhos. Então por isso o rei tinha várias mulheres. Davi podia deitar com qualquer uma das esposas dele. Davi podia deitar com qualquer uma das concubinas deles, que não eram menos bela do que Batseba. Mas Davi, como homem, naquele momento, deixou Satanás encher a sua mente, deixou Satanás encher o seu coração, e acabou esquecendo que ele tinha 10 mulheres, que tinha 100 concubinas, e acabou fitando os olhos na mulher, casada, inclusive o marido dela era amigo dele e guerreiro do exército dele. Então Davi acabou esquecendo ali até a consideração que ele tinha pelo amigo dele, acabou esquecendo ali os preceitos de Deus. Imagina a luta naquela hora ali. O Espírito Santo de Deus estava na vida de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pousou em Davi. Imagina aquele momento, Davi olhando e o Espírito Santo dizendo, não olhe. Davi olhando e o Espírito Santo dizendo, não olha. E Davi mandando chamar a mulher e o Espírito Santo dizendo, não manda. E Davi mandando chamar o Espírito Santo dizendo, não manda. E Davi, a mulher chegando e entrando, e Davi disse, entra, e o Espírito Santo dizendo, não recebe ela. E toda hora estava lá, o Davi querendo e o Espírito Santo orientando ele. Porque assim acontece conosco. Só que Davi, ele não deu atenção à voz do Espírito de Deus. Ele preferiu seguir o impulso da sua carne. Que é isso, meu irmão, que está acontecendo com muito hoje dentro da igreja. Você está aí, minha irmã, aí, desejosa de trair o seu marido, insatisfeita sexualmente, conjugalmente. Do mesmo jeito, você, meu irmão, está insatisfeito sexualmente com a sua esposa, está insatisfeito conjugalmente, tanta briga, tanta confusão, e você já colocou na mente aí que quer ter um caso, que quer adulterar, que quer se aventurar aí num adultério, e o diabo fica colocando isso na sua mente, que vai ser bom, que vai ser uma aventura boa, que vai ser para descontrair, mas eu não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo toda hora, ele fica lhe alertando quanto a isso. Eu não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo toda hora, ele fica incomodando você enquanto a isso. Salomão fala da mulher, a mulher inquieta, a mulher que não para em casa, a mulher que vive, que o marido sai e ela vive de um lado para o outro, na casa de um, na casa do outro, para um canto, para outro. O que é que essa mulher está procurando? Vá cuidar da sua casa, minha irmã. Se o seu marido não está em casa, vá cuidar da sua casa. Vá arrumar a sua casa, vá cuidar das coisas do seu marido, vá cuidar da coisa dos seus filhos, vá cuidar das coisas do seu lar, vá fazer alguma coisa dentro da sua casa. Seu marido está trabalhando, foi para o trabalho para prover o pão, para trazer o pão para dentro de casa. Fique lá quietinha, direitinha, uma mulher direita, justa, honesta, santa, cuidando do seu lar. E se por acaso você trabalha, sim, está trabalhando, o marido não está lá, o marido está trabalhando no outro canto, ou talvez o marido está desempregado, não está trabalhando, sei lá, né? Mas lá, seja uma mulher vigilante, seja uma mulher cuidadosa, cautelosa. Outro dia uma irmã conversava comigo, e o Senhor Deus mandou falar para ela naquele mesmo instante. E o Senhor Deus mandou dizer para ela, olha irmã, tenha cuidado, lá no teu trabalho tem homens que vão dar em cima de você, e você tem que ter cuidado, vigie. E ela falou, pastor, já está acontecendo. Eu disse, pois escute o que Deus está falando, vigie, tenha cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo depravado, irmão. Não tem nenhuma mulher aqui, escute o que eu estou dizendo, todas as mulheres aqui que trabalham, vai surgir uma situação no teu trabalho, de alguém que vai querer flertar contigo, que vai querer dar cantada em você, que vai querer chegar com elogios. Tenha cuidado com isso. Se isso não aconteceu ainda, vai acontecer. Tem umas que acontecem com mais frequência, tem outras que demoram a acontecer, mas acontece. E você precisa ter cuidado com isso. Amém? Não fique dando gracejo para homem nenhum lá no seu trabalho. Irmãs,
E os irmãos do mesmo jeito. Não fique dando gracinhas para homem nenhum e mulher nenhuma lá no seu trabalho. Se comporte, faça o seu trabalho, se comporte de uma forma séria, de uma forma justa, de uma forma idônea, de uma forma realmente que você não venha causar escândalo nem para a igreja de Deus e não venha prejudicar o teu casamento. Se comporte dessa maneira lá no seu trabalho. Se comporte assim. E tome cuidado com as roupas que você está usando lá no seu trabalho. Tome cuidado. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, a gente estava lá assistindo televisão, e uma delegada, uma mulher alta, bonita, um corpão bonito, meu irmão, pelo amor de Deus, aquela mulher na reportagem lá, uma calça colada, parecia uma bainha, o decote, o busto aqui, o seu, quase todo de fora. Eu digo, rapaz, uma delegada dessa é muito séria, que ela trabalha com um monte de peão, é policial, mas é, né? A linguagem, né? Um monte de policial, um monte de homem trabalhando ali. O que com os homens dele? Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. A bichinha inocente, né? Ela vai trabalhar com um monte de homem, um monte de policial, né? Que policial não é diferente que qualquer outro homem. E estava lá um monte de policial, o que aqueles policial fica fazendo ali talvez? E o cara chega lá, o que é a intenção dela de andar com aquele decote daquele tamanho no meio, trabalhando com a ruma de homem? Qual é a intenção dela, com a calça daquela, trabalhando no meio da ruma de homem? É claro que os caras ficam, meu irmão, dando uma olhadinha. É claro que os caras ficam flertando. E é claro que ela percebe. E é claro que ela gosta. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado. Porque a roupa que você veste, ela pode avisar muito bem o que é que você está querendo. A roupa que você está vestindo, ela pode estar dizendo, eu quero sexo, eu quero trair meu marido, eu quero adulterar, eu quero prostituição, eu quero uma aventura sexual. A roupa que você veste pode estar falando isso. Pode até ser que não seja isso que você esteja querendo expressar, mas é isso que os homens vão entender. É ou não é, homens aí? É ou não é? É verdade, meu irmão. É isso que os homens vão entender. É assim que os homens vão entender. Essa mulher, ela está querendo alguma coisa. A roupa dela, olha o decote dela, olha o jeito dela. Ela está querendo alguma coisa. Então você tem que ter cuidado. Então, irmãos, então houve aqui, né? Davi, aqui nós vimos aqui rapidamente o erro do Urias, que era um camarada desatencioso para a mulher. Nós vimos aqui o erro de Betseba, que se sentiu mal amada, insatisfeita e acabou se oferecendo, né? Nós vimos aqui agora o erro de Davi também, que foi passear no seu palácio e viu aquela mulher se oferecendo lá e acabou fazendo o que fez e não era para ter feito. Era para ter ouvido a voz do Espírito Santo que dizia, não chama, não olha, não chama, não recebe, não deita com ela. Eu tenho certeza que até o momento dele deitar com ela, o Espírito Santo estava lá dizendo, não deita. Não deita. E Davi rejeitou todas as vezes que o Espírito Santo falou e cometeu o adultério. E por conta disso, irmãos, muitos não sabem, por conta disso, depois Deus levantou o profeta Natan no capítulo 12, Natan foi lá e repreendeu. Davi achou que ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto. Olha as consequências agora, vamos falar das consequências. Nós vimos aqui o que pode causar um adultério, né? Insatisfação sexual, insatisfação conjugal, falta de carinho, falta de amor, mulheres insatisfeitas, homens insatisfeitos, quando vocês poderiam conversar um com o outro e resolver o problema, tá? Esse negócio só de ficar brigando, olhou para quem, olhou para onde? Não, rapaz, isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, ninguém resolve nada assim. O marido está aí, olha, olhou para quem? Está vendo o quê? Não, isso não resolve nada. É chegar, chamar, meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Vamos conversar, e conversar, esclarecer as coisas, resolver. Nós vimos aqui o que pode causar um adultério. Nós vimos aqui a atitude errada dos três, né? E vamos ver aqui, vimos a atitude errada de Urias, que era dedicado demais ao trabalho, esqueceu da mulher. Vimos aqui Davi, que foi estar ali passeando no palácio e viu aquela mulher que não era para estar ficando olhando, nem muito menos nem para ter chamado ela. Vimos a Betseba que estava lá toda oferecida, se amostrando, né, com a sensualidade de fora, e quando o homem chamou, ela já imaginou o que ele queria, porque ela sabia que ele tinha olhado ele, e foi. E agora vamos ver o que é que isso causou, o que é que um adultério pode causar. Primeira coisa que o adultério de Davi causou:
A mulher ficou grávida. A mulher engravidou. Mandou chamar o Davi, ou mandou avisar: Davi, eu estou grávida. Estou grávida. Olha aí. Primeiro desastre terrível. Uma noite de aventura, uma noite de adultério, só uma vezinha. A mulher engravidou. Pronto, filho. Agora não tem mais jeito. Engravidou, vai ter que ganhar neném, o menino vai ter que crescer, e acabou a história. E acabou a conversa. Né? Primeiro desastre grande. Segundo desastre grande que aconteceu: Davi manda matar o marido. Porque Davi tentou fazer o Urias deitar com a mulher, não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele mandou matar ele. Olha que desastre terrível. Davi, além de ter deitado com a mulher do rapaz, e a mulher, além de ter traído o seu marido, ainda maldade, ainda mandou matar o homem. Mandou matar ele. Isso. Aí Davi achou que estava tudo bem. Olha aí, uma morte, agora tem uma viúva. A mulher agora está lá viúva. Agora Davi acha que ninguém viu, ninguém sabia. De repente Natan chega lá e diz: Deus viu, Deus sabe. Entregou a mensagem de Deus: a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Agora, teu próprio filho vai pegar as tuas mulheres, que tu deitou escondido com Betseba. O teu filho vai deitar com as tuas mulheres para todo mundo ver. Aí o que aconteceu depois, irmão? Olha a consequência disso. Um filho de Davi estuprou a consequência do pecado. O filho de Davi, Absalão, deitou com a sua irmã Tamar, estuprou ela, violentou ela. Isso é consequência do pecado ainda. Depois o Aminon matou o Absalão. Matou ele. Não, o Absalão matou o Aminon. Perdão, né? Confundindo os nomes. Mas os irmãos estão entendendo. O irmão matou o outro. Primeiro o irmão pegou a irmã dele: deita comigo, deitou. Depois o irmão dela viu, ficou com ódio, matou o outro irmão. E tudo isso Davi sofrendo. E esse Absalão que matou o Aminon, depois veio, juntou os homens lá de Israel, botou o Davi para correr do trono. E Davi teve que fugir, não morria. Tudo isso consequência do pecado de Davi. E Davi pagou um preço altíssimo por conta deste pecado. E a Betseba, meu irmão, a Betseba mostrou ser uma mulher sem um mínimo de pudor e caráter. Por quê? Porque quando o marido dela morreu, Davi mandou matar o marido dela. E ela chorou o luto, aqui no verso 26 e o verso 27. Ela chorou o luto do marido dela. E quando passou o luto, o Davi mandou chamar, como se nada tivesse acontecido. E ela foi lá e ficou lá, casou com Davi e foi ser mulher dele. Demonstrou ser uma mulher sem escrúpulos e sem caráter. E sem personalidade. Por quê? Ela pela ter dito: não, Davi, nós já erramos. Nós já cometemos um ato desgraçado. O meu marido até morreu por isso. Acabou por aqui, terminou aqui. Ela pela ter feito isso. Mas ela mostrou-se uma mulher sem escrúpulos, sem caráter. Amém? Então tudo isso, irmão, nós vemos aqui a desgraça, o desastre que um adultério pode trazer, acarretar para a vida das pessoas. E a outra grande dor que Davi sofreu e Betseba sofreu por conta desse adultério foi a morte do filho. A criança morreu. Deus tocou nos filhos de Davi. Deus tocou na família de Davi. Deus tocou no reino, no trono, na glória de Davi. Deus tocou em tudo. Pesou a mão e disciplinou Davi, embora Davi já tivesse se arrependido. Davi se mostrou arrependido, pediu perdão, Deus perdoou, disse que não ia matar ele, mas pesou a mão duramente sobre Davi. Então Davi passou agora o resto da sua vida como um rei, sofrendo a consequência daquele pecado. Amém, pessoal? Então é isso, meu irmão. É isso que um adultério pode trazer. Um adultério pode, uma noitezinha de aventura pode trazer uma gravidez. Ou você, meu camarada, vai trair a sua esposa, pode engravidar a amante, que você adulterou com ela. Ou você, minha irmã, que for trair seu marido, pode engravidar. E isso vai trazer um problema. Isso vai trazer uma situação difícil. O casamento pode se destruir. O casamento de Betseba, ruiu, acabou-se. Acabou-se, foi destruído. O casamento pode se destruir, pode se acabar. Sua família pode se dispersar. Os filhos morreram aqui, né? Mas vamos dizer que os filhos não morram,
mas aí você perde a esposa, perde os filhos, e você não vai mais ter aquela alegria de chegar em casa e ter a sua mulher ali, os seus filhinhos que você tanto ama. Então isso é a consequência de alguém que comete o adultério. Então, e a pior de todas as consequências, que nós vemos aqui no princípio da mensagem, que Deus honra o matrimônio e o leito livre de adultério e prostituição, mas os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então tenha certeza disso, que não há lugar no reino de Deus para os adúlteros e para os que se prostituem, a não ser que esses se arrependam e abandonem a prática. Eu lembro que Jesus falou para aquela mulher adúltera: Senhor, pegamos essa mulher em pleno ato do adultério, a lei manda apedrejar. Jesus perdoou, mas disse para ela o quê? Vai e não peque mais, ou seja, vá e não adultere mais. Jesus perdoou, mas advertiu: não adultere mais. Jesus, irmão, ele perdoa todo e qualquer pecado, desde que haja arrependimento. Se você cometeu o tal pecado do adultério, se você traiu o seu marido, se você traiu a sua esposa, eu quero dizer que você trouxe uma vergonha muito grande para o seu marido, e uma vergonha muito grande para a sua mulher. Você trouxe uma humilhação terrível sobre ela, sobre ele. Mas se você se arrepender de fato, diante de Deus, Deus pode lhe perdoar. Agora, o que não pode ser garantido é que o seu casamento se restabeleça. Tem maridos que traem a esposa e a mulher fica desconfiando do marido, mas é claro que vai desconfiar. Ela aceitou, perdoou, mas vai passar meses ou até anos para poder recobrar de novo a confiança. Outro dia uma pessoa chegou para mim, um homem, e disse: pastor, eu traí a minha esposa e tudo bem, eu sei que eu errei, mas agora, pastor, ela liga para mim toda hora. Ela duvida de mim, eu não estou fazendo nada, eu não estou traindo ela, pastor, mas ela duvida de mim. Eu digo: o que é que você queria, meu irmão? E eu estou chateado. Ele disse: eu estou chateado com isso, pastor. A gente briga direto. Eu disse: pois não brigue, fique calado, porque a sua esposa está mais do que certa. Você plantou, agora tem que colher, meu irmão. Você traiu, agora você quer simplesmente que a tua esposa... Não, ele tá com os anjos lá orando. Não, ela vai ficar com a pulga atrás da orelha um monte de tempo. Até que você mostre integridade, até que você mostre ser um homem regenerado e dê de novo ela confiança, isso vai demorar. Então é normal, uma outra consequência, né? É normal que a mulher fique ligando e fique perturbando você, porque ela perdeu a confiança em você. E do mesmo jeito, se o marido perdoar a esposa que traiu, do mesmo jeito, ele vai ter desconfiança dela, vai estar sempre brigando, vai estar sempre reclamando, vai estar sempre desconfiando. É uma coisa que você tem que colher e tem que suportar até que essa ferida sare, feche e o seu casamento seja estabelecido. Agora, lembrando uma coisa, irmão, tá? Que se houve o adultério, tá? Infelizmente, mas Deus, ele não dá álibi para você casar com outra pessoa. Ah, minha mulher traiu. Opa, que beleza. Parece que tem homem que está doido para a mulher trair ele, né? Só para poder casar com outro, achando que tem brecha na palavra. Ou tem mulher que está doida para baixo, que fica empurrando o marido para outra mulher, para ver se o marido trai ela, para ver se ela poder, agora deixa e vai casar com outro homem. Não, a palavra de Deus não dá álibi para você casar com outra pessoa, de modo algum, certo? Ou vocês se perdoam e reatam, ou então vão ter que ficar aí, certo? Solteiros, esperando a vinda do Senhor. É isso que a palavra de Deus fala. Então, por isso tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Meu irmão, você não precisa experimentar outra mulher não, meu irmão. Porque você está olhando para tanta mulher que você acabou de esquecer que a esposa que você tem pode lhe satisfazer. O marido que você tem pode lhe satisfazer. Tudo vai depender de vocês. Ai, porque eu queria tanto aquela mulherzona ali bonita. Ai, que eu queria tanto aquele homenzão ali malhado, bonito. Nada disso, meu irmão. Nada disso. O ato sexual, as pessoas que já viveram no mundo aí, que já praticaram a prostituição com uma, duas ou três ou mais mulheres, sabem, irmão, que o ato sexual, o prazer, você tem tanto com esta como aquela. Você tem tanto prazer com esta como com aquela. E já que você tem sua esposa, então procure ter prazer com ela. Você não precisa de uma terceira pessoa para ter prazer.
Você não precisa de uma aventura com outra mulher para ter prazer. Vocês só precisam organizar o casamento de vocês para que a vida sexual de vocês seja uma bênção e vocês se sintam satisfeitos. Vocês só precisam conversar. A mulher só precisa ser mais cautelosa, ser mais atenciosa, se entregar ao marido. E o marido só precisa ser mais cauteloso, atencioso, se entregar à sua esposa. E procurar saber se no ato sexual você está satisfazendo a sua esposa, se você está dando prazer para ela. E você do mesmo jeito, mulher, procurar saber se você está satisfazendo seu marido e está dando prazer para ele. Isso vai ajudar muito a que o adultério não aconteça. Isso vai ajudar muito, vai ajudar muito. E na questão conjugal, deixando de lado um pouco a questão sexual, e na questão conjugal, se você está insatisfeito, é guerra, é briga, meu irmão, isso vai esfriar o lado sexual e isso vai ser terrível também. É briga, é confusão, senta a partir desta noite, conversa com a sua esposa, tem um diálogo com ela, fala para ela, não em tom de confusão. Tá os dois aqui, chega em casa, filho, vamos conversar. O pastor disse que era para nós conversar. Vamos conversar. Eu não vou falar para lhe acusar, nem você vai falar para me acusar, mas vamos colocar aqui a coisa. Olha, eu não gosto quando você faz isso, quando você faz aquilo, e eu também, minha filha, não gosto quando você faz isso, faz aquilo. Minha filha, eu lhe amo, meu filho, eu também lhe amo. O nosso casamento está meio frio, mas vamos se organizar aqui, porque esse negócio vai melhorar. Sim, e nós temos que organizar o nosso casamento para a gente ser feliz. Então tem que haver isso, irmão. Tem que tampar essa brecha. Quantas pessoas vão perder a salvação por causa do adultério? Muitos. Que estão traindo suas esposas e vão continuar traindo. Estão traindo seus maridos e vão continuar traindo. Basta pintar a primeira oportunidade. Não está traindo porque não está tendo oportunidade, mas na hora que tiver vai trair. E Deus já conhece seu coração. Então temos que tampar todas essas brechas, temos que fechar todas essas portas e temos que procurar nos achegar mais a Deus, orar a Deus. Se você está insatisfeito, está sendo atraído pelo sexo, por ato sexual com outra pessoa, apresenta a Deus em oração, fala com Deus, fala para Deus. Não, tem que falar assim: eu estou me sentindo atraído por outra pessoa. Se eu não quero, se eu tenho meu marido, eu quero sentir desejo por ele. Senhor, eu quero sentir desejo pela minha mulher. Senhor, eu quero sentir desejado pela minha esposa. Eu quero sentir desejado pelo meu marido. Senhor, abençoa nosso leito conjugal. Abençoa, Senhor, para nós sentir desejo, prazer um pelo outro, atração pelo outro. Eu quero olhar para o meu marido e desejar ele. Eu quero olhar para minha esposa e desejar ela. Coloca isso em oração a Deus, irmão. De repente você está olhando para todo mundo, desejando todo mundo, não deseja o teu cônjuge. Ora a Deus, que Deus muda isso. Fala a Deus com sinceridade, fala a Deus com verdade, fala a Deus o que está se passando no teu coração, na tua mente. Explana para Deus, esclarece para Deus, diz para o Senhor e pede para Deus te ajudar a resolver isso, amém? Então vigia. Eu acredito que foi uma lição aqui para todos nós, amém? Eu não falei isso aqui para humilhar ninguém, para envergonhar ninguém. Eu falei, foi o que o Senhor nos mandou entregar essa noite. Então temos que ter cuidado em nós.